todo o processo para fazer o mapa de apropriação ainda, tá? Ok, sem comentários. Então, seguimos. Lembra, né? Aqui é rateio, custo direto, quantidade, preço, vezes quantidade consumida, vezes preço unitário, né? Então, preço unitário, quantidade consumida e volume. Todo para de custos diretos, custos indiretos com rateio para cada item, um rateio específico. Por isso, aqueles dados iniciais. Então, nós temos que o mapa de apropriação, o valor do custo total, o custo unitário, o custo do produto vendido e estoque final. Isso aqui é só para conferência de vocês, tá? Nós só vamos utilizar, basicamente, essas informações aqui do mapa de apropriação, do slide 5, no qual você tem o valor de matéria-prima do produto A, o valor de matéria-prima do produto B e assim por diante. Então, o valor de cada item de custo para cada produto especificamente. Então, é isso que nos interessa. O que eu falei para vocês, o que diferencia em relação ao centro de custo? Como chegou a esses custos indiretos, né? Então, como o aluguel do galpão chegou para o produto A? Por meio do centro de custo de manutenção, por meio do centro de custo de processamento, por meio do centro de custo de embalagem, e isso vai fazendo toda a cascata até chegar aqui. Só cortei essa etapa, tá, pessoal? É só a abertura do plano de contas, a lógica vai ser a mesma. Então, o que nós temos? Começando a parte da escrituração. Caixa e bancos, dados iniciais, né? Então, 10 mil no caixa, a débito. Então, é o saldo final, né? O saldo inicial da conta caixa, por isso ela tem saldo devedor, caixa nunca é crédito. Caixa e bancos, quando a conta é negativa, né? Quando a conta do banco é negativa, você está no cheque especial, você está usando um empréstimo. Caixa e banco sempre zerado, conta do ativo é zerada, ou tem a conta redutora que mostra ali na sequência, mas é zerada. Então, débito de caixa e bancos, débito de máquinas e equipamentos, porque é uma conta do ativo imobilizado, crédito como uma conta do patrimônio líquido dos 60 mil. A soma dos débitos é igual ao total dos créditos. Eu sei, pessoal, que às vezes eu fico repetindo isso, vocês podem começar a falar, poxa, professora, não aguento mais ouvir isso. Mas são esses pontos que o aluno costuma ter mais dificuldades. Assim, eu dou essa disciplina, eu leciono essa disciplina, eu já não sei nem quantos anos, né? Às vezes o aluno coloca equipamento a crédito. Não fecha, porque assim, o crédito é para o capital social, não é para equipamento. A natureza do equipamento, máquinas e equipamentos, é do ativo. Se é do ativo, é débito. Então, esses pontos é que vocês precisam prestar muita atenção. Se até o mapa de apropriação um detalhe, uma tensãozinha faltava e vocês se perdiam, agora aumentou ainda mais isso, né? E aí eu comecei, né, a fabricação dos produtos. Primeiro item do nosso mapa de apropriação é matéria-prima. Como é que eu faço o lançamento da matéria-prima? Então, eu tenho um estoque de matéria-prima, 37.500. Posso fazer separado, posso fazer junto, tanto faz, tá? Primeira coisa, eu tenho que comprar essa matéria-prima. Se eu não tiver em estoque, nos dados iniciais, né, nessas contas patrimoniais apresentadas, eu não tenho informação de estoque. Então, eu pressuponho que eu não tenho um estoque inicial. Então, para eu poder produzir, eu preciso comprar essa matéria-prima. Então, eu tenho débito de matéria-prima, estoque de matéria-prima, 37.500, crédito de fornecedor, 37.500. Para vocês me acompanharem, eu coloquei as letrinhas do lado para ficar mais fácil de vocês entenderem como eu estou fazendo a movimentação. Principalmente nessas contas que são zeradas depois, tá? Então, para vocês ficarem, se vocês me perguntarem, precisa isso, professora? Não, isso aqui é para não se perder. É uma questão didática, uma questão de vocês conseguirem se organizar. Se quiserem fazer, perfeito. Se não quiserem fazer, também não tem problema nenhum. Então, eu comprei a matéria-prima. Essa matéria-prima foi consumido 15.750 para o produto A. Então, eu tenho estoque de produto em processo referente à matéria-prima do produto A.
perceba que eu estou no estoque de produto em processo abrindo as contas analíticas. Então, eu tenho 15.750 a débito e credito o meu estoque de matéria-prima, 15.750. Letra B, certo? Mesmo procedimento eu faço para o estoque de produto em processo referente à matéria-prima do produto B. Então, eu tenho, foi consumido no processo, no estoque de produto em processo da matéria-prima do produto B, 21.750, que eu debitei porque eu estou aumentando o meu valor de estoque de produto em processo. E estou dando baixa no meu estoque de matéria-prima. Por isso, eu creditei o meu estoque de matéria-prima em 21.750. Nesse caso, eu consumi todo o estoque, mas eu poderia ter comprado mais matéria-prima do que consumiu e ter ficado um saldo de estoque de matéria-prima, tá? Mas por isso é importante, primeiro, eu comprar matéria-prima, estoque de matéria-prima fornecedor, depois eu dou baixa do meu estoque de matéria-prima para o meu estoque de produto em processo. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é o que o bloco K fala da movimentação das contas. Então, eu estou tirando do estoque de matéria-prima e transferindo, movimentando para o estoque de produto em processo. Essa movimentação que o bloco K quer que seja prestada informação também. Alguma dúvida até o momento? Essa N1O1, vocês já viram que se começou pelo A, o N está lá na frente, né? O O mais ainda. Então, é para entender que mais para frente a gente vai retomar esse ponto. Então, na matéria-prima eu já fiz mão de obra. Então, agora, mão de obra, eu não tenho estoque de mão de obra. Então, eu posso lançar direto em estoque de produto em processo referente à mão de obra direta do produto A. Se eu estou aumentando o meu estoque, 10.080. Por que eu não lanço nessa outra conta aqui, que é o estoque de produto em processo matéria-prima? Porque mão de obra não é matéria-prima. Não posso lançar tudo no mesmo lugar porque são naturezas diferentes. Então, eu abro uma conta para cada um para mostrar como ele está movimentando. Ele está movimentando aqui a mão de obra direta. Então, eu trago a informação referente à mão de obra direta. E coloco em estoque de produto em processo porque ele está sendo processado. Então, o estoque de produto em processo, mão de obra direta, 10.080 e 13.920 para o estoque de produto em processo, mão de obra direta, letra B, totalizando 24.000 de salários a pagar. Aqui eu tenho as duas opções, tá, pessoal? Vocês podem colocar 10.080 e mais, né, 13.920, ou pode colocar o valor total, tanto faz. Vocês escolhem como querem proceder. E eu coloquei aqui para poder chamar a atenção de vocês, já que aqui eu fiz item a item, lançamento por lançamento. Aqui eu já mostrei que 2 débitos e 1 crédito. Lá era um débito e um crédito. Então, eu posso ter várias opções para isso. O que é importante, não pode ter divergência. 10.080 com 13.920 fecha 24.000, tá? Pela matemática normal, sim, tá? Alguma dúvida? Vamos continuar indo, então. Eu vou pedir, se vocês tiverem dúvida, que se manifestem falando, tá? Porque eu não vejo o chat. Quando eu estou projetando o PowerPoint, eu não consigo ver o chat. Aluguel do galpão. Então, já iniciando os custos indiretos. Mapa de apropriação, com todos os rateios, com todas aquelas informações, me trouxe que o aluguel do galpão de produção é 840 para o produto A. Então, estoque de produto em processo referente a aluguel do produto A é 840, letra F. E o estoque de produto em processo referente ao galpão do produto B é 1.160. Porque o mapa de apropriação nos mostrou essas informações, né? Todo o rateio de como nós chegamos a isso. Isso nos dá uma conta a pagar de 2.000 ou
Posso apresentar separado, 840 e 1160. Se eu não quiser colocar, professora, eu posso trocar contas a pagar por aluguel a pagar? Pode, sem problema nenhum, tá? Isso não há nenhum problema de como você vai tratar o passivo, porque a nossa preocupação aqui são com essas contas de estoque, de vocês entenderem que vocês precisam lançar o estoque de produto em processo, conta a conta, porque elas são as contas analíticas, para daí poder fazer a transferência posterior. Supervisão geral da produção. Então, eu tenho estoque de produto em processo, supervisão da produção do produto A, 1.260. A débito, estoque de produto em processo, supervisão da produção do produto B, 1.740 a débito também. Como eu cheguei a esses valores? Pelo mapa de apropriação. E lanço novamente em salários a pagar. Então, letra H mais letra I. Ah, mas eu somei com a mão de obra direta nos salários a pagar. Tem algum problema? Não, porque eu estou lançando essa conta, salários a pagar é uma conta do meu passivo. Eu tenho que pagar esse salário. No passivo é uma obrigação, é uma dívida que eu tenho. Eu não preciso tanto detalhamento dessa dívida no sentido para saber se a mão de obra está relacionada com supervisão ou com a mão de obra direta, o pessoal da produção. Não faz diferença, vou ter que pagar igual. Essa é a lógica, tá? Mas para uma gestão de custos faz diferença, porque o meu estoque de produto em processo referente à supervisão de produção nos mostra quanto está sendo gasto de supervisão a cada produto. E isso é uma informação importante para uma tomada de decisão. Qual produto está demandando mais informações e assim por diante. A energia elétrica consumida. Então, eu tenho estoque de produto em processo, energia elétrica do produto A, 420, a débito. Estoque do produto em processo, energia elétrica, produto B, 580 a débito. O total deu R$1.000 de conta de energia elétrica. Lancei de novo na contas a pagar para simplificar. Pode colocar energia elétrica a pagar. Se você esqueceu o a pagar, você não tem uma conta do passivo. Contas a pagar são normalmente essas contas gerais, assim, tá, pessoal? Então, novamente, se vocês se perderem, porque eu estou falando um pouquinho mais rápido aqui e tal, sigam as letras, acompanhem os slides de vocês e sigam as letras. J mais K, J mais K, refere-se à energia elétrica. J do produto A, K do produto B. Então, eu tenho as informações com as letras para a identificação de vocês. A depreciação das máquinas de produção, 210 e 290. Então, estoque de produto em processo, depreciação de equipamento A, 210 a débito. Estoque de produto em processo, depreciação do equipamento B, 290. Depreciação acumulada. Pessoal, depreciação não sai do caixa. Depreciação não é uma conta passiva, é uma conta redutora do ativo. Então, ela vai junto com os equipamentos. Se bem que agora, com as novas leis, não pode ser lançado passivo também, mas normalmente é uma conta redutora do ativo. A depreciação acumulada, ela fica junto com equipamentos, que é a conta de origem dela, ela está diminuindo a conta de origem. Mas depreciação não é contra caixa. Parece simples, pessoal, mas isso eu já encontrei até em TCC, período do 4º ano, em que aluno lançou depreciação contra caixa. Então, assim, não brinquem com isso. Depreciação de equipamentos lançado a débito pelo estoque de processo, estoque de produto em processo, porque ele está relacionado com a fabricação, com a produção, e crédito de depreciação acumulada. L e M. L e M. Com isso, nós temos o estoque de produto em processo. Do produto A, são todas as contas que estavam lá lançadas. Então, matéria-prima, mão de obra, aluguel, energia, esqueci o outro, e depreciação. Então, foram todas as contas aqui, por isso que eu mostrei para vocês aqueles Nzinhos lá, é que aquele estoque foi tudo para conta sintética, é isso que eu quis mostrar para vocês, tá? Então, a conta analítica, ela estava naquele momento e foi tudo para conta sintética. Desse valor da conta sintética, eu transferi para o estoque de produto acabado.
Então, o 15.750 da mão de obra, da matéria-prima, está aqui registrado no estoque de produto acabado. A mão de obra 10.080 está registrada. Aqui eu poderia ter feito em etapas intermediárias, tá, pessoal? Eu poderia ter feito um encerramento para um estoque de produto em processo e depois transferido só o valor total para o estoque de produto acabado. As duas formas são válidas, tá? Porque o estoque de produto em processo é uma conta sintética. Ele vai somar todas aquelas contas analíticas. Então, é por isso que eu trouxe para cá para vocês entenderem que o meu estoque de produto em processo, ele está zerado, porque o 15.750, por exemplo, da matéria-prima, foi transferido para o estoque de produto acabado. Então, eu volto a dizer, eu poderia, assim, pensando em sistema, tá? Eu poderia fazer o lançamento item a item para um estoque de produto em processo total A, e trazer tudo para ali e depois fazer a transferência ou fazer assim como eu fiz. As duas formas são válidas. Então, aqui é a transferência ou a movimentação para o estoque de produto acabado. Todos os itens de custo vão para o estoque de produto acabado. Isso quer dizer que eu tenho um total de estoque de produto acabado de 28.560. Prestem atenção nesse valor. É o mesmo valor que aparece no nosso mapa de apropriação. Nosso mapa de apropriação mostrou que o custo o valor total do produto A é 28.560. Quando eu fiz todos os lançamentos, zerei todas as contas, transferi tudo para estoque de produto acabado, me trouxe a mesma informação. Então, esse é um ponto importante para vocês conferirem se está certo ou se está errado. O valor que está em estoque de produto acabado é o mesmo que tem que estar no mapa de apropriação. Se não tiver assim, vai errar. Entendeu? Porque agora vocês estão vendo a movimentação dentro da contabilidade, não somente com instrumentos auxiliares, mas a movimentação dentro da contabilidade. Esse é o ponto importante. A partir do momento que eu tenho o estoque de produto acabado, o que acontece com ele? Na nossa primeira slide, na aula teórica, a gente fala que do estoque de produto acabado acontece a venda do produto e essa venda vai para o custo do produto vendido. Então, eu vou estar mostrando para vocês aqui a venda e o que vai para custo do produto vendido. Então, a escrituração da venda do produto. Então, a receita de vendas do produto A, 30 mil. 30 mil a crédito. E receita de vendas do produto B, 22.500 a crédito. Eu primeiro lanço a receita de venda a crédito e o débito de clientes ou duplicatas a receber como a minha conta do ativo. Eu tenho mania de usar clientes, tá, pessoal? Por isso. Clientes ou duplicatas a receber como minha conta do ativo. Então, eu tenho o crédito da receita de vendas do produto A, do produto B, e tenho minha conta clientes. Aqui é a mesma lógica daquilo que eu conversei com vocês. Eu lancei separado. Vocês poderiam ter lançado juntos, feito tudo numa única conta. Eu acho que didaticamente para mim fica mais fácil mostrar para vocês. Por que eu não posso lançar direto o custo do produto vendido, da baixa do meu estoque e lançar custo do produto vendido? Porque para eu ter um custo do produto vendido, eu tenho que vender. Se eu não vender primeiro, eu não tenho custo do produto vendido. Então, é por isso que vocês precisam fazer o lançamento da venda dos produtos antes de qualquer baixa do estoque. Tá, eu vendi os produtos, eu tenho a receita, meu dinheiro está no caixa, meu dinheiro está em duplicatas a receber, agora eu dou baixa do meu estoque. Então, o meu estoque de produto acabado, que era 28.560, eu fiz as minhas contas por meio do meu custo unitário, quantas unidades eu fabriquei que gerou meu custo unitário, quantas unidades eu vendi. Tá todas as informações nas telas anteriores. Então, eu sei que o meu custo do produto vendido A, do produto A, é 24.480. Então, eu debito custo do produto vendido A como uma conta de resultado, uma conta na demonstração de resultado, e credito o meu estoque de produto acabado a
24.480. Então, percebam a movimentação. Agora, por meio dos lançamentos de débito e crédito, vocês começam a perceber que faz sentido toda essa movimentação que a gente estava falando até então. Eu fabriquei, então eu comprei matéria-prima, eu fabriquei ele, que estava em processo, eu finalizei o processo, terminei os produtos, lancei para o estoque de produto acabado, vendi o meu estoque de produto acabado, lancei como a venda dos produtos, dei baixa no meu estoque de produto acabado, lançando em custo do produto vendido na minha demonstração de resultado. Então, tudo aquilo que a gente viu naquele esquema do primeiro slide da aula de hoje está visualizado aqui, por meio dos lançamentos, da escrituração contábil para chegar a todo esse processo. Porque a contabilidade de custo exige a contabilização. Caso contrário, você está fazendo uma gestão de custo, uma análise de custos. Mesma lógica foi utilizada para o produto B, um estoque de produto acabado B, tinha um estoque decorrente da produção do mês de 39.440, foi vendido 34 mil. Então, o meu custo do produto vendido, produto B, uma conta de resultado, né? Uma conta do custo como resultado. Eu lanço a débito, 34 mil, e credito o meu estoque de produto acabado, produto B, de 34 mil, mostrando que eu dei baixa do meu estoque desses valores. Volto a dizer, toda a parte tributária vocês têm a disciplina específica para isso, tá, pessoal? O que é IPI, o que é ICMS, como é lançada, toda essa parte, vocês vão ter a disciplina para isso. O que está dentro, o que está fora, qual imposto está dentro, qual imposto está fora, qual imposto recupera, qual não recupera. Eu não ignoro essa informação. Só que nesse momento você precisa aprender essa movimentação das contas. E aí a próxima disciplina de tributação não achem que eu estou desconsiderando, é intencional, né? Porque vocês podem perguntar, tá, desse meu estoque de produto vendido, né, minha baixa do meu estoque de produto acabado, quanto é de imposto? Isso eu não quero envolver agora, porque daí é muita informação para a cabeça de vocês, tá? Então é por isso que eu faço separado. Depois eu faço o registro, né, a escrituração das despesas, porque no nosso enunciado dizia que nós tínhamos despesa de comissão de vendas, era 8% sobre o valor das vendas, então 2.400 e 1.800. Como a despesa é direto uma conta de resultado, não tem necessidade de fazer por produto, não passa por estoque, não passa nada, é uma conta de resultado isso, tá, pessoal? Mas eu preciso pagar. Então, eu tenho uma comissão a pagar de 4.200. Então, perceba que aqui eu detalhei, né? Aqui eu separei. As despesas administrativas, lá no enunciado dizia que era 5 mil. Então, eu tenho 5 mil, posso lançar em contas a pagar também 5 mil, totalizando 8 mil. Então, as despesas não passa por estoque de produto em processo, não passa por estoque de produto acabado, não passa por custo do produto vendido, não passa por nada disso. Ele vai somente para os resultados, não passa por nada do que a gente viu até então. Eu deixei essa parte mesmo para mostrar a diferença para vocês, tá, pessoal? No encerramento do exercício, né, na apuração do resultado do exercício, eu zero todas as minhas contas de resultado. Isso significa que eu zerei as minhas receitas. Então, vou retomar aqui, né? Então, a minha receita tem uma natureza credora. Quando eu vendi, eu lancei a crédito. Agora, para zerar, eu lanço a débito e credito a minha apuração de resultado. A mesma coisa para os dois produtos e faço a mesma coisa para os itens de custo e despesa. Então, esse 24.480 é o custo do produto A, 34 mil é o custo do produto vendido B, 5 mil despesa administrativa e 4.200 a comissão. Nesse caso específico, eu até mantive, pessoal, porque eu acho que é importante vocês fazerem exercícios também no qual gera prejuízo.
porque vocês não precisam, parece que é sempre o cenário ideal, sempre dá lucro, 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 e assim por diante. Nesse caso, foi vendido 52.500 e os custos e despesas totalizaram 67.800. Deu um prejuízo de R$ 15.000 nessa operação. Mantive de forma intencional, porque no exercício anterior que nós fizemos dava lucro e todos os exercícios que nós fizemos deu lucro. Então, é importante vocês entenderem que no mundo real nem tudo é cor-de-rosa e nem tudo é sempre lucro, né? Fechando a apuração do resultado do exercício, eu transfiro para o meu patrimônio líquido. Então, eu transferi para o meu prejuízo acumulado, porque deu prejuízo essa operação. Esse mês deu prejuízo essa operação, essa movimentação deu prejuízo. Então, eu transferi para o meu patrimônio líquido, a minha conta do patrimônio líquido, certo? Eu tenho o hábito de usar o balancete de verificação. Eu não sei se vocês aprenderam isso ou não, mas para mim é muito produtivo e muito organizado. No balancete de verificação, eu coloco todas as contas que ficaram com saldo. Todas as contas que ficaram com saldo nos meus razonetes. Então, caixa e banco. E aí eu posso voltar, né, com calma para vocês, para mostrar o que vai ter. Caixa e banco, não foi dado baixa, não está zerado, essas contas vão aparecer. Estoque de matéria-prima, está zerado, não vai aparecer. Fornecedores, ficou com saldo, vai aparecer no meu balancete de verificação. Os estoques de produto em processo, não vai aparecer. Estoque de produto em processo referente à mão de obra, não vai aparecer, está tudo zerado. Salário a pagar, tem saldo, então vai aparecer no meu balancete. Então entendam que eu vou colocar lá somente o que ficou com saldo. O que está zerado por meio das transferências, assim por diante, das movimentações internas, eu não apresento no balancete, só o que ficou com saldo. E respeito à sinalização. Então, por exemplo, a minha depreciação acumulada, o saldo dela é a crédito. Então, no meu balancete de verificação, ela vai ficar a crédito e assim por diante, tá? O meu estoque de produto acabado foi dado baixa. Então, eu lanço só o meu 4.080, porque esse é o saldo final do meu estoque de produto acabado. O que eu lancei para apuração de resultado também não aparece, só o resultado final, que é o prejuízo que teve. Isso, então, eu trouxe todas as informações, caixa de banco 10.000, máquinas e equipamentos 50.000, capital social 60.000, fornecedores 37.500, clientes 52.000, comissão a pagar 4.200, salários a pagar 27.000. Se vocês perguntarem, professora, posso lançar comissão a pagar em cima da conta de salário? Pode, não vai fazer diferença. Nesse momento, para mim, não faz muita diferença o passivo, mas faz muita diferença o ativo, tá? Então, esse é o ponto importante. Contas a pagar 8.000, a depreciação acumulada é uma conta a crédito, por isso que está aparecendo aqui, 500. Prejuízo acumulado, por mais que seja o patrimônio líquido, é uma conta a débito, 15.180. O estoque acabado, o estoque de produto acabado A, 4.080, o estoque de produto acabado B, 5.440. Então, isso aqui serve muito mais do que os valores, é para vocês verem se o que vocês lançaram a débito é igual ao que vocês lançaram a crédito. Se aqui tem diferença, o balanço patrimonial de vocês também não vai fechar. Então, aqui serve apenas para vocês verificarem se está correto o débito e o crédito. Se está correto, o balanço patrimonial de vocês vai fechar, tá? A não ser que você lance no lugar errado, mas se não lançar no lugar errado, vai fechar. Então, aqui é a demonstração de resultado, agora a visualização. Então, eu separei por produto A e produto B para vocês entenderem. O que gerou prejuízo para a gente foi o produto B, por isso que a gente abre e detalha essas informações para poder, no próximo semestre, tomar uma decisão. É vantagem manter esse produto, eu tenho que aumentar o preço do produto B e assim por diante. Então, a gente consegue visualizar como fazer a gestão. E aí as contas de despesa que vêm diretamente para a coluna do total. Então, essas são a demonstração de resultado do exercício.
O balanço patrimonial ficou meio poluidinho aqui, mas eu vou ter que pedir desculpas, né? Então, seguindo a sequência, ativo circulante, caixa e bancos 10 mil, cliente 52.500, estoque de produto acabado A 4.080, estoque de produto acabado B 5.440. Um total do ativo circulante de 72.020. Ativo não circulante, máquinas e equipamentos 50, depreciação acumulada 500. Então, um total de ativo não circulante 4.500, um total do ativo de 121.520. O meu passivo, fornecedores 37.500, salários a pagar 27.000, contas a pagar 8.000, comissão a pagar 4.200. Um total do passivo circulante de 76.700. Capital social 10.000. A reserva de lucros aqui dando baixa na reserva de lucros, né? Então, sendo uma conta de prejuízo acumulado de 15.180, mostrando aqui forma negativa, totalizando meu PL de 44.820. E fechou até nos centavos. Então, assim, o que eu chamo a atenção de vocês? Encerrando o compartilhamento da tela. O que eu chamo a atenção de vocês? Contabilidade de custos. Desde o primeiro momento eu falei para vocês que é a integração de custos com as demonstrações financeiras. E essa integração de custo com as demonstrações financeiras só vai ocorrer por meio da contabilização e da escrituração. E essa escrituração é o passo a passo. Estoque de matéria-prima, estoque de produto em processo, estoque de produto acabado. Essa sequência, essa movimentação precisa ser respeitada. E só vai para o custo efetivo, né, o custo do produto vendido, aquilo que foi vendido. O resto permanece estocado. Então, por isso que a gente fala que a área de custos estoca matéria-prima, estoca depreciação, estoca energia elétrica, porque esses itens compõem o custo do produto e que vai permanecer em estoque até ser vendido. Então, essa é a contabilização, as etapas de contabilização, como a contabilidade interage com as demonstrações financeiras, que é o tópico, para que vocês entendam essa dinâmica, de como acontece a contabilização. Dúvidas, pessoal? Professora, boa noite. Boa noite. Uma dúvida, eu só não sei se eu vou conseguir explicar exatamente minha dúvida, tá? Vamos supor que tem um produto que ele demore 10 dias na linha de produção até ficar pronto. Uhum. Tem vários processos em paralelos, então ele entra entre o tempo de entrar na linha de produção e sair demora 10 dias. Certo. É óbvio que a empresa ela vai colocando vários produtos, né? Todo dia ela vai colocando mais produtos naquele estoque em processo. Vamos supor, tem 1.000 produtos em estoque em processo e eu tiro 100 por dia. Então, esse valor do estoque os exemplos que a professora deu é como se o produto entrasse, ficasse em processo e saísse sem a interferência de novos lotes, né? Porque didaticamente é melhor. Mas se eu, por exemplo, tiver a entrada constante de produtos com custos de matérias-primas diferentes nos estoques em processo, como é que eu faço para precificar a saída dele? Eu faço aquele média móvel, primeiro que entra, primeiro que sai, eu aplico esses critérios ou não tem alguma outra regra? Na verdade, acontece o seguinte, você está fazendo... Quando você está nesse nível que você falou, você tem um RP por trás aqui, né? Então, você não está fazendo aqui no Excel como a gente está fazendo, você tem um RP por trás. E esse RP ele faz o lançamento lote por lote, entrada por entrada. Então, ele consegue fazer essa separação do que está entrando, do que está saindo, por lote, na verdade. Porque, assim, por mais que você tenha que está entrando frequentemente, saindo frequentemente, cada entrada dessa é um lote, né? Porque você coloca no seu processo produtivo o lote 01, que é composto por 50 peças, por 100 peças. Esse lote 01 saiu.
entrou, né? Não necessariamente, mas pode ser concomitante o lote 02, o lote 03, 04, 05 e assim por diante. Porque o que entra na produção, numa empresa, nesse exemplo que você está citando, são os lotes de produção. E aí você não está olhando um produto isolado, você está olhando o lote inteiro. E o sistema vai mostrar que aquele lote inteiro saiu. Entendeu? Então, é nessa lógica. Nesse caso, por exemplo, eu teria a conta sintética de estoque, a analítica de estoque em produção com os custos, e abaixo da analítica eu conseguiria abrir ainda por ordens de produção, por exemplo, que separariam daí os custos. Seria essa a ideia? Pode, exatamente. Vai Entendi. depender do detalhamento que a empresa vai adotar. Ou ela pode fazer uma média geral, né? Então, se você me perguntar, pode fazer? Pode. O CPC 16 diz que ele pode fazer a média, não há problema nenhum. E nós vimos pela nota explicativa da Natura e da BRF que eles usam a média ponderada, né? Eles usam a média móvel. Eles não fazem o primeiro que entra, o primeiro que sai. Porque o CPC 16 ele deixa claro que pode ser pelas duas formas, pelo primeiro que entra, primeiro que sai, ou pela média móvel. E no caso, tanto a Natura quanto a BRF deixaram claro nas notas explicativas que eles usam a média móvel para controle de estoque. Então, assim, pode ser uma forma, pode ser outra. Isso a legislação está permitindo os dois. Tá? Entendido. Aí você vai me falar, mas na empresa que eu trabalho não é feito lançamento lote por lote. Não, tudo bem, pode não ser feito lançamento lote por lote, pode ser feito o lançamento pela média móvel, não tem problema nenhum nesse sentido. Vai depender. Por que às vezes se usa lote por lote? Porque às vezes você precisa da rastreabilidade. Quanto mais rastreabilidade você precisa, mais detalhamento você acaba tendo. Então você precisa saber, às vezes não tanto na contabilidade, mas você faz pelo ERP, né? Então que aquele lote passou naquela hora, naquele dia, naquela máquina específica, e aquele operador estava naquela máquina, porque essa rastreabilidade vai trazer segurança e garantia ao produto. Então, assim, de repente, você não precisa lançar, você faz o lançamento na contabilidade pela média móvel e usa esse controle no ERP para controlar o lote por lote. Então, isso é possível também, tá? Então, a legislação permite, não há nenhum problema nesse sentido. Inclusive, o bloco K diz, né, relata que, entre aspas, né, que os controles auxiliares podem ser usados para prestar informações. Não precisa ser só o que está na contabilidade. Ou seja, se você tem uma planilha de Excel, se você tem a informação no RP, você pode prestar informações para o bloco K com esses auxiliares. Mas, assim, vai passar pelo estoque, né? Não, entendido. Certo? Legal, professor, obrigado. Nada. Dúvidas mais?